Olá, boa noite. Ex-jogador Marcelinho Carioca é sequestrado em São Paulo. Ele afirmou que foi abordado por 3 homens, agredido e obrigado a gravar vídeo dizendo que estava com uma amante. Paulo Gonet assume como Procurador-Geral da República e promete atuar de forma independente e discreta. E você vai ver também. O Rede TV News veio até o terminal Parque Dom Pedro II para conferir o primeiro dia do programa Domingão Tarifa Zero. E aí, será que as pessoas se programaram para curtir esse domingo sem pagar tarifa nos ônibus aqui em São Paulo? Como? Bom, no primeiro domingo, como você estava vendo aí a matéria, esse foi o primeiro domingo de tarifa zero nos ônibus de São Paulo. E a Prefeitura registrou um aumento de 35% no número de passageiros. Muita gente, inclusive, aproveitou esse transporte de graça para passear pela cidade e fazer compras de Natal. Vamos ver na reportagem. O Rede TV News veio até o terminal Parque Dom Pedro II para conferir o primeiro dia do programa Domingão Tarifa Zero. E aí, será que as pessoas se programaram para curtir esse domingo sem pagar tarifa nos ônibus aqui em São Paulo? Vamos lá conferir. No terminal, há faixas espalhadas por todos os cantos, anunciando a gratuidade aos domingos. E o passageiro também fica sabendo por meio dos avisos sonoros. Tarifa zero nos ônibus da cidade de São Paulo aos domingos, das 0 horas às 23h59. A gente ia de metrô, né? Aí a gente ficou sabendo que o transporte público os ônibus estaria gratuitamente e a gente se programou para pegar o ônibus hoje. Bom, aqui do terminal do Parque Dom Pedro, a gente vai embarcar agora nessa linha que vai nos levar até o Parque do Ibirapuera. Vamos lá. A liberação na catraca é feita via bilhete único. Se o passageiro não tem, o cobrador libera a passagem. E para aqueles que passam o cartão, a tarifa não é cobrada. A Maria Célia não sabia da gratuidade. Não sabia, não. Até quando a gente passou, ela, nossa, já é de graça porque a gente pagou, não foi? Eu digo, é mesmo, olha aí, não é bom? Era bom que fosse todo dia, né? Alguns assentos para trás e nós encontramos a Lúcia, que por outro lado se programou para o domingo sem a cobrança. Fiz justamente a programação de hoje por conta da tarifa zero. Qual que é a programação? A gente veio no Brás fazer as compras de final de ano. E o foco da gratuidade é exatamente esse: movimentar a economia e os espaços de lazer da cidade. Segundo a Prefeitura, são 78 espaços culturais, 45 centros esportivos e 112 parques abertos aos domingos para a população aproveitar. E além dos domingos, também vai ter ônibus de graça, pelo menos pelos próximos 3 feriados. Segundo a Prefeitura da capital paulista, o passageiro não vai pagar pela tarifa nos dias de Natal, Ano Novo e no aniversário de São Paulo. A Elizabeth aproveitou que o transporte era de graça para participar de uma corrida no Parque Ibirapuera. Agora que ela já sabe como funciona, está se programando para ir de ônibus para a maratona mais famosa do mundo. Graças a Deus que vai ser até o dia 31, né? Que aí eu vou correr a São Silvestre, aí eu já vou aproveitar. Então não vou precisar pegar metrô, né? Então vou depender só do ônibus mesmo. O prefeito Ricardo Nunes fez questão de inaugurar o primeiro dia de tarifa zero na capital. Ele embarcou em um ônibus no terminal Santo Amaro, junto com os passageiros. Pode ser que algumas regiões tenham um número maior, outros um número menor. Então pode ser que a gente tenha necessidade de fazer algumas adequações, mas estamos com a SPTrans bem preparada para monitorar, acompanhar. Enquanto isso, quem já conseguiu viajar de graça está feliz da vida. Eu não vou pagar nada. O ex-jogador Marcelinho Carioca conversou há pouco com a imprensa depois de ser libertado do cativeiro. Ele tinha sido sequestrado na madrugada de domingo, depois de sair de um show na zona leste de São Paulo. E o repórter Fernando Fontana tem mais informações sobre o crime e as investigações ao vivo, né, Fefon? Olha só, que repórter não morre na praia, né? Um repórter como você, competente, está aí com o doutor Nico, que é secretário de Segurança, é o número 2, né, da Secretaria de Segurança Pública, e vai nos trazer mais informações. Boa noite, Fefon. Boa noite, Amanda. Boa noite, amigos do Rede TV News. Estou aqui com o secretário executivo de Segurança, doutor Oswaldo Nico, que atendeu a gente gentilmente. Doutor Oswaldo, como que a polícia chegou para libertar o Marcelinho Carioca, chegou realmente para conseguir tirar ele do cativeiro? Um grande abraço a você, Nico.
Boa noite a todos. Olha, a polícia trabalha com investigação. Logicamente, a gente não pode falar para vocês aqui como que a polícia chegou, né? Mas a polícia cumpriu o seu papel, a polícia militar cercou o cativeiro logo de manhã, prendeu os conteiros, aquele pessoal que ganha um dinheirinho, ganha ali 10% para depositar a conta dele e dar para o sequestrador, alguma coisa assim. Foram presos os conteiros, depois começou a investigação, ajuda do nosso helicóptero, aí uma união de forças, né, da polícia militar com a polícia civil aqui, o pessoal do 10, e conseguimos aí lograr êxito, 6 pessoas aqui averiguadas, 5 vão ficar no flagrante, está a participação aí duvidosa, enfim, a polícia está trabalhando, o Marcelinho sofreu esse sequestro, saindo num baile ali na zona do Corinthians, ali depois do show do Tiaguinho, e graças a Deus ele está aí, está com a vida e a polícia está cumprindo seu papel. Quanto que foi transferido para as contas dos bandidos? Qual foi o valor, Nico? R$42 mil. Foi transferido o Pix através de um sócio que o Marcelinho tem. Ele transferiu R$42 mil que a gente vai recuperar. Ele estava ao lado de uma mulher. Esta mulher também é vítima ou esta mulher estava com os bandidos? Não, essa mulher também é vítima, estava com o Marcelo, amigo de tempo, trabalhou com o Marcelo na Secretaria de Esportes lá de Itaquá, ele conhece bem. Ele estava com ela conversando sobre os ingressos quando ele foi arrebatado junto com ela. Inclusive, houve um vídeo gravado com essa mulher, dizendo que ele estaria saindo com essa mulher, que essa mulher era casada. Este vídeo é verdadeiro, os bandidos que pediram para gravar. Olha, conta um pouquinho. Segundo o Marcelo, colocaram uma arma na cabeça dele e ele precisou falar o que eles queriam, né? Naquele momento ele falou isso, depois aqui na coletiva ele disse a real situação, né? Com a arma na cabeça, ele, pensando na vida dele, ele falou o que eles pediram lá. Porque, tanto é que o ex-marido dela está aqui, amigo do Marcelo, e é problema deles isso aí. E a mulher já está separada há cerca de 3 meses? 6 meses parece, mas ele estava conversando com a mulher quando foi arrebatado. Isso a gente não quer que aconteça, mas aconteceu, a polícia deu tudo, rapidamente, a polícia militar, a polícia civil, deu a resposta para a sociedade. Legal. Valeu. Meu caro Nico, muito obrigado. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a declaração do Marcelinho Carioca, falando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu com ele. Veja só. Eu fui pro show do Tiaguinho no sábado e saí de lá por volta de 00:40 na Neoquímica Arena. Saí de lá mais ou menos 1 hora, voltando para casa, eu moro em Arujá, e eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians no centro de treinamento, e eu tô aqui para entregar vocês os ingressos para vocês irem domingo. Nessa questão, e próximo da casa dela, na rua debaixo da casa dela. E 3 ruas depois, tem aquelas, as festas de comunidade, o funk, rolando aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram 3 indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Inclusive, as declarações do Marcelinho Carioca, né, foram dadas agora há pouco. Ele ainda está aqui no DHPP. A gente até conversou agora pouco com o doutor Nico. Inclusive, o Marcelinho Carioca, antes de chegar na delegacia, ele também foi até o pronto-socorro, né? Realmente fizeram exames nele e ele veio dar essa declaração que vocês acabaram de ouvir aqui no DHPP. Vamos mostrar agora uma reportagem mostrando tudo o que aconteceu no caso Marcelinho Carioca, que foi sequestrado em São Paulo. Veja. Marcelinho Carioca chegou na delegacia de Itaquaquecetuba junto com uma servidora da prefeitura local por volta das 2:30 da tarde. Com o rosto encoberto, o ex-jogador não quis falar com a imprensa. O ex-atleta foi encontrado neste cativeiro, localizado na região de Mogi das Cruzes. Durante o período em que estava sequestrado, gravou esse vídeo, compartilhado nas redes sociais. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. A mulher já era conhecida do atleta faz tempo. Essa foto mostra que eles chegaram a trabalhar juntos na prefeitura de Itaquaquecetuba. Durante a ação da polícia no estouro do cativeiro, essa criminosa foi presa em flagrante com mais um casal.
Outros 3, considerados os donos das contas que receberam as transferências via Pix feitas por Marcelinho Carioca durante o sequestro, também foram presos. O crime começou no domingo. Marcelinho foi ao show do cantor Tiaguinho na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. O monstro está aqui, o gigante está aqui. Olha aqui. Camarim de Corinthians. O maior ídolo. Você é monstro, cara. Te amo, irmão. Eu te amo muito. A investigação começou quando o carro do atleta foi encontrado, abandonado, próximo ao cativeiro. A polícia continua investigando o caso e tentando montar o quebra-cabeça de mais um crime de sequestro em São Paulo. Exato, é um quebra-cabeça, tem outras pessoas envolvidas. A gente segue acompanhando essa investigação. E um menino de 4 anos foi encontrado morto hoje dentro de uma van escolar no bairro da Moca, em São Paulo. Segundo a polícia, a motorista da van foi buscar a criança na escola e percebeu que ela não estava presente ali. E aí, quando chegou de volta ao carro, viu o garoto embaixo de um banco já sem vida. Essa é a segunda ocorrência do tipo em pouco mais de um mês. Em novembro, um menino de 2 anos também morreu ao ser esquecido dentro de uma van escolar na zona norte da capital paulista. Que horror. Um empresário que matou uma policial e morreu ao trocar tiros com outro agente tinha autorização para ter armas. Atualmente, no Brasil, há mais armamentos nas mãos de CACs, que são colecionadores, atiradores e caçadores, do que na de policiais. Colegas de trabalho e familiares estiveram no velório da investigadora Milene Estevam, que estava há 7 anos na polícia. Ela deixa uma filha de 5 anos. Estava cumprindo a missão dela, onde foi designada para checar esse furto de residência. E aconteceu essa fatalidade, né? Infelizmente perdemos aí uma policial exemplar num evento trágico. Segundo a Polícia Civil, Milena foi baleada enquanto fazia uma investigação na região dos Jardins, área nobre da zona sul de São Paulo. O empresário Rogério Saladino confundiu Milena e seu parceiro com ladrões e atirou. Milena foi atingida pelos disparos e o outro policial revidou os tiros. Eles já escutaram um disparo de arma de fogo, o portão começou a abrir, ela já foi atingida. Ela estava mexendo no celular. A informação que a gente obteve assim, é que ela tomou um tiro que transfixou o braço, entrou pelo peito aqui e atingiu alguma artéria fatal. Imagens do circuito de segurança mostram o início da troca de tiros. Um homem corre e o carro que estava estacionado sai rapidamente do local. O policial aparece atirando. Ele se aproxima da casa, volta e faz um sinal com a mão para alguém. Depois retorna para o confronto. Neste outro vídeo, o empresário aparece trocando tiros com uma arma na mão e outra na cintura. Quando ele corre para dentro da garagem, dá para ver que está ferido no peito. Logo depois, surge o policial que faz mais disparos. O empresário Rogério Saladino não resistiu aos ferimentos. As imagens não mostram, mas segundo a polícia, um vigilante que trabalhava na casa de Rogério Saladino pegou a arma do empresário e teria enfrentado o policial quando foi atingido e também morreu. O velório de Rogério Saladino foi reservado apenas a amigos e familiares. A imprensa não pôde se aproximar. O empresário tinha autorização para ter armas porque era CAC, sigla para caçador, atirador e colecionador de armas. Ele possuía uma pistola calibre 380 e 2 revólveres calibre 38. A polícia encontrou uma pistola 45, mas ainda verifica se era legalizada. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha entre as principais pautas o armamento da população. Os registros concedidos aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs, representaram a liberação de 26 novas armas por hora no país entre 2019 e 2022. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem mais armas nas mãos dos CACs do que na de policiais. Em 2022, mais de 780 mil pessoas possuíam esse registro, uma marca que supera o efetivo de
todas as forças policiais brasileiras, composta por pouco mais de 655 mil agentes. Desde o início deste ano, o atual governo tenta diminuir o número de armas nas mãos de civis. A gente viu que o empresário estava numa festa com amigos lá no fundo desde da hora do almoço, só que o caseiro dele falou que essa festa estava desde o dia anterior à noite. Então isso é resultado de bebida com arma. E de ter arma, né? Não, inacreditável. E de não ter preparo para ter arma, né? Alguém que não estava preparado para um confronto urbano que causou uma tragédia. O influenciador fitness Renato Cariani prestou depoimento hoje à Polícia Federal em São Paulo. E o repórter Giovanni César tem as informações. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Olha, Renato Cariani foi indiciado pela Polícia Federal por associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e um termo não muito comum, tráfico equiparado. A Polícia Federal explicou esse termo. Segundo a polícia, o influenciador e fitness Renato Cariani foi indiciado por tráfico equiparado, que é... ele supostamente não teria se envolvido diretamente com o tráfico, com as drogas ilícitas, mas com o fornecimento de produtos que acabavam sendo usados para a preparação dessas drogas. Ele prestou depoimento por volta da 1h30 da tarde, outras 2 pessoas estão sendo investigadas também, estavam sendo esperadas para prestar depoimento. Uma delas não compareceu, mas justificou, e aí tem uma queda de braço entre a magistratura e o Ministério Público, porque o Ministério Público pediu a prisão preventiva do empresário. A magistratura, o juiz, negou esse pedido e houve uma insistência do Ministério Público para que esse pedido para que a justiça volte atrás e mantenha a prisão do empresário. Isso ainda pode acontecer se o Ministério Público convencer o juiz de que essa é a medida mais correta. Então, ele foi indiciado e passa a responder, por enquanto, em liberdade por esse crime. Voltamos com vocês. Tá certo, Giovanni, obrigada. Vamos acompanhar. Um agente da Polícia Federal morreu em uma ação da PM no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Francisco Braga Oliveira estava em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, e durante uma discussão mostrou que estava armado, de novo, armado. A PM foi chamada para conter o agente, que foi baleado depois de apontar a arma para os policiais militares. Uma mulher que estava com ele também foi atingida na perna. Francisco Oliveira tinha 38 anos e estava via 10 na Polícia Federal. A Polícia Civil investiga o caso. As câmeras corporais da equipe foram recolhidas para análise. Também no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil investiga a participação de alunos de 2 escolas particulares do Rio na manipulação de fotos de colegas com uso de inteligência artificial. O repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão. Eles estiveram nas casas de alunos de 2 escolas privadas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, que estão entre as mais caras do Rio de Janeiro. As investigações apuram se esses estudantes usaram a inteligência artificial para produzir, a partir de fotografias verdadeiras, imagens falsas de alunas como se elas estivessem nuas. Mais de 20 meninas podem ter sido vítimas. Os aparelhos eletrônicos apreendidos pelos policiais serão enviados para a perícia. Essas montagens começaram a circular no mês passado. Os alunos são do 7º e do 9º ano do ensino fundamental. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. Mauro, Amanda. Obrigada, Tony. Veja que grave, né? Quer dizer, alunos, todos eles menores de idade, de colégios de elite do Rio de Janeiro, supostamente bem educados e com cultura, e fazem, produzem fake news, né? Usam inteligência artificial para manipular as fotos de colegas da turma. É um desafio e tanto lidar com isso. A Justiça do Rio de Janeiro afastou a deputada Lucinha do PSD da Assembleia Legislativa. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam a ligação da parlamentar com a milícia. Na casa de Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, agentes da Polícia Federal apreenderam R$ 140 mil em dinheiro e 2 pistolas.
O material foi levado junto com a deputada estadual pelo PSD para a superintendência da PF, onde ela prestou depoimento por 2 horas e meia. Os agentes também fizeram buscas em outros endereços ligados a parlamentar. Segundo a investigação, Lucinha tem ligações com a milícia mais violenta do Rio, liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e usava o cargo para beneficiar a quadrilha. A Justiça determinou que ela seja afastada das funções e proibida de entrar na Assembleia Legislativa. Eu acho que a ampla defesa contraditória tem que prevalecer sempre. A acusação é muito séria, porque a gente está num combate muito forte com a segurança pública, que está caótica no Rio. A gente está tentando melhorar em esforços conjuntos, não só a Assembleia Legislativa como o governador do Estado. Mas, repito, eu desejo que a companheira Lucinha consiga esclarecer isso aí, esse episódio, consiga provar a inocência dela. Segundo as investigações, Lucinha age como uma articuladora política da quadrilha. E por causa dessa atuação, passou a ser tratada pelos criminosos por um apelido. Para a cúpula da milícia, a deputada é a madrinha. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, a parlamentar agiu diversas vezes para beneficiar milicianos. Lucinha interferiu no comando do batalhão da Polícia Militar de Santa Cruz, um dos bairros onde atua a milícia de Zinho, e na liberação de milicianos presos em flagrantes. As votações expressivas nas eleições mostram a força da parlamentar na Zona Oeste, a área onde ela construiu a carreira política. Aos 63 anos, Lucinha está em seu 4º mandato na Assembleia Legislativa do Rio. No terceiro, ela recebeu 70 mil votos, 60 mil na região. Em 2008, Lucinha foi a vereadora mais votada da capital, com mais de 68 mil votos. Em outubro, ela sofreu uma tentativa de sequestro em Campo Grande, bairro da Zona Oeste. Lucinha contou na época que foi abordada por 4 criminosos armados. Qualquer operação da Polícia Federal ou do Ministério Público, ela tisna a instituição, tisna o parlamentar. São graves as consequências políticas de qualquer operação. Isso não tem dúvida nenhuma. Por isso que as operações, para serem feitas, devem estar lastreadas em indícios muito robustos. Porque esse filme já aconteceu outras vezes, muitas vezes o resultado não é aquele que se imaginava. Rede TV News está de volta para falar das companhias aéreas que anunciaram hoje um plano para reduzir o preço das passagens a partir do ano que vem. Essa medida atende a um pedido feito há um mês já pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O Paulo vai viajar para a Feira de Santana, no interior da Bahia, e pagou quase R$3 mil só no voo de ida. Todo mundo tem o direito de ir visitar seus parentes, visitar os lugares turísticos aqui do Brasil, e se a passagem continuar no preço que está, nem todo mundo vai conseguir ir. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um acordo com as 3 principais empresas brasileiras do setor para tentar reduzir os preços das passagens aéreas. O plano de universalização do transporte aéreo é beneficiar 140 milhões de brasileiros até 2026. É a primeira etapa. Ao longo do ano de 2024, nós vamos cada vez mais ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor brasileiro ele viaje mais. O acordo com as empresas aéreas vai começar a valer a partir de janeiro do ano que vem. O anúncio vem logo depois de uma alta de 19% nos preços dos voos. Em média, as passagens para voos domésticos custaram quase R$ 750. É o maior valor desde 2009, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. A Azul se comprometeu a oferecer até 10 milhões de passagens com preços de até R$ 799 para compras com antecedência. A Gol vai oferecer 15 milhões de passagens com um preço de até R$ 699, também para compras antecipadas. E a Latam afirmou que vai ter 10 mil assentos a mais todos os dias e prometeu bilhetes abaixo de R$ 200 a cada semana.
A companhia também se comprometeu a orientar os passageiros sobre como comprar passagens mais baratas. É importante que o brasileiro, a brasileira, a todos aqueles que se utilizam da aviação no país, que eles possam tentar comprar as passagens com mais antecedência, porque na hora que se compra com antecedência, a gente vai ter cada vez mais custos menores e passagens mais baratas. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a projeção de inflação em 2023 de 4,51% para 4,49%, portanto, abaixo do teto da meta, que é de 4,75%. Já a estimativa para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, permaneceu em 2,92%. Os dados são do Boletim Focus, que é aquela pesquisa semanal divulgada pelo Banco Central. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a gente acompanha o sorteio da Quina e o prêmio ultrapassa os 17 milhões de reais. Em seguida, tem mais Rede TV com as notícias do esporte. Não sai daí. E nós voltamos a conversar com o repórter Fernando Fontana, que tem mais informações sobre o sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. Fontana, você já surgiu aqui no começo do jornal, entrevistando inclusive o secretário executivo de Segurança Pública, o doutor Nico, falando sobre todas as atualizações das investigações, mas você conseguiu apurar mais coisa de lá para cá, né? Exatamente, Amanda. Nós temos agora, inclusive, imagens exclusivas de dentro do cativeiro. Nós conseguimos essas imagens. Vamos mostrar agora para vocês onde o Marcelinho ficou por 12 horas. Este cativeiro em Itaquaquecetuba. E o Marcelinho, ele dormiu nesta cama que tem um cobertor verde em cima dela. Você vê aí muitos ventiladores ali dentro do quarto. Esta é a parte de cima de uma casa que foi alugada pelos bandidos exatamente para ser cativeiro. Muitos ventiladores porque estava muito calor, segundo relatos dos policiais dentro desse cativeiro. No andar de baixo da casa foi encontrada uma moto que também foi roubada pelos bandidos em Itaquaquecetuba. E um detalhe, dentro desse cativeiro foi deixada uma goteira, onde havia o barulho dessa goteira exatamente para camuflar o barulho dos bandidos quando eles estavam ali com o Marcelinho Carioca e também com a Thaís, né, a outra vítima que estava ao lado de Marcelinho Carioca. Portanto, essas imagens são exclusivas de dentro do cativeiro, imagens que nós conseguimos e estamos mostrando aqui. Marcelinho Carioca ficou 12 horas dentro desta casa de 2 andares que foi alugada exatamente para o sequestro. Amanda. Obrigado, Fefon. As investigações vão caminhando. A gente vai mostrando aí com o trabalho do Fernando Fontana. Exatamente. Né? Material exclusivo aqui durante o jornal. Quer dizer, a apuração não para. A Rede TV News no ar e o Fontana apurando para a gente, para trazer as notícias mais quentes e frescas aqui para você. E tem mais notícia já aqui no Rede TV News. Até já. A Polícia Civil do Pará prendeu hoje 7 pessoas acusadas de envolvimento em esquemas de jogos de azar na internet. Foram cumpridos 12 mandados de busca, 12 de prisão temporária contra suspeitos de associação criminosa envolvendo influenciadores digitais paraenses. Eles divulgavam jogos de apostas online com promessas de ganhos milionários. A operação Truque de Mestre começou há cerca de 4 meses e, de lá para cá, 14 equipes da polícia monitoram todos os envolvidos no esquema. Até o momento, 7 pessoas foram presas. Os mandados foram cumpridos em condomínios de luxo de Belém e em uma casa de prostituição. Além das prisões, foram apreendidos 5 carros de luxo, 2 motos, aparelhos eletrônicos e documentos que devem ajudar a polícia a localizar e prender outros envolvidos no esquema de apostas online. Segundo o diretor de Polícia Metropolitana de Belém, a ação deve continuar a partir das prisões, principalmente porque, diariamente, diversas plataformas novas surgem na internet. Bom, essa operação desencadeada hoje, ela é decorrente de investigações de vítimas que procuraram a seccional e também pela expertise da Polícia Civil. Como era uma plataforma digital, a gente não dá para ter esse condão de determinar o quantitativo de pessoas que foram lesadas. Mas com a divulgação explícita,
dessa dinâmica, a gente vai poder auferir verdadeiramente a quantidade. As plataformas de jogos online se popularizaram esse ano após famosos divulgarem links de acesso nas redes sociais. E o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse hoje em Brasília e prometeu atuar de forma independente e discreta. Durante a cerimônia, o presidente Lula pediu ao novo chefe do Ministério Público Federal que, em sua gestão, a verdade prevaleça acima de interesses. Numa posse concorrida, Paulo Gonet assumiu o comando do Ministério Público Federal com um discurso de defesa da democracia e da independência da instituição. Gonet vai ocupar o lugar de Augusto Aras, que havia sido indicado por Jair Bolsonaro. Aras foi alvo de críticas por ter arquivado 132 denúncias contra o ex-presidente. Paulo Gonet prometeu não ceder a interesses e agir de forma discreta. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Paulo Gonet terá um mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. A PGR é responsável por fiscalizar os 3 poderes. O procurador-geral também pode acatar ou não pedidos de investigação contra o presidente da República. Gonet atuou como vice-procurador-geral eleitoral, representando o Ministério Público junto ao TSE. Nessa função, ele assinou o parecer para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Agora deve assumir outras ações contra Bolsonaro, entre elas a acusação de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro e o andamento das recomendações feitas no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os atos golpistas. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar o jogo de verdade. Claro, o recado do presidente à Operação Lava Jato. E o Kennedy Alencar faz um balanço do primeiro ano do terceiro mandato de Lula e dos desafios que o presidente ainda tem que enfrentar. Após uma vitória eleitoral apertada e dura no ano passado, o presidente Lula termina bem o ano de 2023. Basta lembrar que em dezembro de 2022, as Forças Armadas toleravam e protegiam acampamentos golpistas. A economia havia sido arrasada por Bolsonaro para ele tentar se reeleger. Políticas públicas construídas desde a redemocratização tinham sido destruídas pelo fascismo. Lula chega ao fim deste ano com maioria no Congresso. É uma maioria sujeita a chuvas e trovoadas, mas o governo aprovou no Congresso os principais pontos de sua pauta legislativa. Lula construiu ainda uma excelente articulação com o Supremo Tribunal Federal, colocando Flávio Dino na corte. Há expectativa de autocontenção do Ministério Público lavajatista com a posse de Paulo Gonet na Procuradoria-Geral da República. O mercado financeiro e os empresários aprovam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula também reconectou o Brasil ao planeta, com uma agenda internacional de prestígio e uma política externa que agora tem eixo ambiental, apesar da contradição em relação ao petróleo da margem equatorial. Tem polarização? Tem. Mas muito mais nas redes sociais e na bolha do jornalismo. Essa tese, aliás, interessa ao bolsonarismo, uma força declinante da política brasileira. Bolsonaro está inelegível. A tese da divisão na sociedade interessa também a uma imprensa que adora emparedar o PT, enquanto defende os seus interesses com hipocrisia. Lula tem de ampliar o diálogo com setores conservadores e democráticos? Tem. O governo pode melhorar o seu desempenho em geral, em certas áreas em particular? Pode e deve. Apesar das dificuldades que precisam ser enfrentadas, Lula tem governado com realismo
e ostenta um saldo positivo no primeiro ano do terceiro mandato. Ele salvou a democracia e recolocou o Brasil no rumo certo, fazendo o que interessa. Priorizou os mais pobres ao reconstruir políticas públicas destruídas pela extrema-direita. A tarefa civilizatória deste momento histórico é priorizar o combate à desigualdade social, bancar uma política ambiental progressista e isolar a extrema-direita. Pesquisa do Datafolha, divulgada hoje, mostra que a polarização entre petistas e bolsonaristas se mantém igual ao período pós-eleição. No levantamento, o índice daqueles que se dizem petistas convictos ficou em 30% e o percentual daqueles que se dizem bolsonaristas foi de 25%. Em dezembro de 2022, 32% dos entrevistados se denominaram petistas, número similar ao atual devido à margem de erro de 2 pontos percentuais. E 25% diziam ser bolsonaristas, o mesmo percentual deste ano. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas e foi realizada no dia 5 deste mês. E o presidente Lula participou hoje da entrega de 1.000 moradias de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, em Macapá. No evento, o presidente fez a entrega simbólica das chaves das unidades. Portanto, construir casa para o povo mais humilde é uma necessidade urgente. A gente precisa ter um ninho definitivo. As nossas crianças não podem ficar mudando de casa todo ano. O presidente entregou ainda na mesma cerimônia 421 unidades habitacionais aos estados de Minas Gerais, Piauí e São Paulo. Os senadores pelo Amapá, Davi Alcolumbre e Randolfo Rodrigues, acompanharam o presidente na agenda de hoje. Lula também assinou uma medida provisória que cria um fundo de amortecimento dos reajustes da tarifa de energia elétrica para o Amapá. O objetivo é reduzir os impactos causados por novos aumentos. Que 3 milhões de pessoas mais ricas, 3 milhões de pessoas que são empresários, pagam 1/3 do valor da energia que paga 90 milhões de brasileiros mais pobres. A pergunta que eu faço é o seguinte: é justo o rico pagar menos do que o pobre? Voltamos em 30 segundos. E agora a gente vai saber como é que vai ficar o tempo com o Igor Silveira. Tudo bem, Igor? Boa noite. Boa noite, Mauro. Igor, a onda de calor oficialmente terminou, né? Mas na prática é o que a gente tem visto, né? Como é que que notícias você traz pra gente aí do tempo para amanhã e os próximos dias? Vamos lá, boa noite, Mauro, novamente, boa noite, Amanda, boa noite para você que está em casa. Pois é, a onda de calor, ela acabou ontem, mas o tempo ainda continua quente e abafado. A diferença é que agora tem previsão de chuva em praticamente todo o Brasil. No sul, por exemplo, o sol ele até aparece no Rio Grande do Sul, mas ainda chove no Paraná e também em Santa Catarina. Agora, em São Paulo, o tempo fica quente e abafado, só que ainda não tem previsão de chuva nos próximos dias. Máxima de 30 graus amanhã, 28 graus na quarta-feira e 29 graus na sexta-feira. No restante do Sudeste, esquenta um pouco mais e os termômetros passam dos 30 graus. 30 graus amanhã em Belo Horizonte, 33 no Rio de Janeiro, vai esquentar bastante, e 32 graus em Vitória. Já no Nordeste, o tempo fica instável em todo o interior e chove de forma isolada em praticamente todo o litoral. Só em Fortaleza aí que não deve chover amanhã. Já na região norte, previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 32 graus. Em Cuiabá também chove em pontos isolados, com a máxima chegando aos 37 graus. Viu, Amanda, Mauro? Tá bom para quem vai ter folga agora na semana do Natal, tipo né? Eu, né? Foi uma indireta, tudo bem, eu senti. Não, imagina. Boa folga para mim. Boa folga para você. Muito obrigada. Mas para nós, você e o Igor, o Mauro, vai nos representar muito bem aqui na bancada do Rede TV News. Vou cuidar da lojinha aqui. E voltaremos para assumir essa lojinha no Réveillon. Não é isso, Igor? Com certeza. Valeu, Igor. Obrigada, gente. Olha, ótimo Natal para vocês. O Rede TV News volta amanhã, claro, 19h20 aqui, sob comando do Mauro Talhaferri e da Gabi de França. Gabi de França vai estar aqui comigo. Obrigado a você pela companhia hoje. Amanda, Feliz Natal. Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Até a próxima.